Oiê, tudo bem por aí? Espero que sim. Bem-vindas a mais um episódio de Wonder Woman. Esse é o de número 22. Eu sou Laís Queiroz e hoje eu resolvi trazer para vocês um episódio especial acerca dos desdobramentos do caso Juliana Marins. Esse caso ainda está muito vivo na minha cabeça, né? Tem pouco tempo que aconteceu. Para muita gente esse assunto já foi, mas eu acho que é um problema também da nossa era, né? Que tudo acontece tão rápido que a gente se comove muito rápido e esquece das coisas muito rápido. E eu acho que neste caso, especialmente se tratando de viagens e mulheres que viajam sozinhas, eu achei importante trazer uma reflexão mais ampla, macro, desse assunto, partindo da tragédia do evento que aconteceu com a Juliana Marins na Indonésia. E para essa conversa, eu trouxe a minha amiga, estrategista criativa e pesquisadora de comportamento, Joana Rocha. Ela trouxe insights e visões e pensamentos muito interessantes sobre nosso comportamento como viajantes, sobre as responsabilidades de cada um, sobre esse sistema que estamos inseridos, sobre como a gente pode mudar algumas coisas na hora de viajar daqui para frente e sobre como o medo é uma ferramenta ainda muito poderosa para calar e para inibir mulheres de expressarem a sua liberdade, seja ela qual for. É importante dizer que nós partimos do que aconteceu com a Juliana Marins para falar sobre assuntos de camadas maiores que esse caso trouxe, mas não fazendo um julgamento de valor às escolhas da Juliana, tá bom? Mas acho que é importante deixar isso claro aqui. Eu espero que vocês gostem, que esse assunto faça vocês refletirem e let's go. Oi, Jojo, minha amiga linda, tudo bem com você? Oi, amiga, tudo bem? Correria, mas tudo certo. Correria, friozinho de São Paulo. Não, agora eu tô no Rio, né? Ah, é, você mudou pro Rio, cara. Mudei pro Rio, cara. Gente do Mas tá céu, frio aqui esqueci desse também, detalhe. tá? Tá frio aí também? Tá frio aqui também. Caramba, amiga, você tá no Rio de Janeiro. Tô doida pra Eu ir te tô no visitar. Rio. E não, o meu corpo reage aos padrões climáticos de acordo com os cariocas. Então, pra mim, faz 20 graus, eu saio de cachecol Ah, não, gente, para com isso. Não aguento. E chinelo. e chinelo, meia com chinelo. Jô, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Tô muito feliz mesmo, porque você é uma pessoa incrível, uma amiga incrível, uma mulher que eu admiro muito e a gente tem trocas sempre muito profundas, né? Você é aquele tipo de amizade que a gente fica séculos sem se falar, a gente acompanhando a vida uma da outra, sempre ali, sabendo tudo que tá rolando. E quando a Exatamente. gente conversa, são sempre trocas muito incríveis e aí a gente lembra porque a gente se ama tanto. Exatamente. Também estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Conversar com você é sempre uma dádiva. Eu acho que a gente tem essa sinergia, né, que ultrapassa aí limites de tempo e espaço. É, Então, todas as vezes que a gente se conecta de alguma forma, são trocas muito profundas e muito valiosas, né, dessas que a gente muito. leva para a vida. Sim. Nossa última troca, infelizmente, veio de um assunto muito delicado, muito triste, que Sim. é o caso da Juliana Marins, né? Assim que aconteceu o episódio, a tragédia e a morte dela, que tem poucas semanas, né? Deve ter o que 3 semanas, foi no dia 24 de junho. A Joana foi uma das primeiras amigas, né, que me mandou mensagem em solidariedade, porque sabe que eu sou uma mulher aventureira, viajante, além de ter esse projeto aqui que visa inspirar e encorajar outras mulheres a viajarem sozinhas. Então a Jojo foi uma das primeiras a mandar mensagem, e não só numa mensagem de solidariedade, mas a gente se aprofundou, a gente partiu para temáticas e reflexões sobre esse tema que a gente decidiu que tinha que virar um episódio do podcast, porque a gente também tem a tendência de esquecer as coisas muito rápido. E eu acho que nesse caso, especialmente porque eu também tenho esse projeto, eu sinto a obrigação da gente aprofundar um pouco mais e ver como é que a gente vai agir daqui para frente. Eu como viajante, nós mulheres como viajantes, os viajantes no geral, né, não só a comunidade de mulheres que viajam, mas essa questão do comportamento como viajantes. A Jojo, ela é estrategista criativa e pesquisadora de comportamento.
E até por isso que a gente quer trazer essa conversa aqui hoje. Eu queria que você começasse um pouquinho se apresentando. E eu já queria te fazer a primeira pergunta, que é o que te motivou a ir atrás mais profundamente dessa história, né? Porque você veio para mim dizendo que tinha pesquisado dados sobre a tragédia, sobre o parque, sobre o comportamento das viagens, como a gente pode fazer diferente. Então, eu já queria te começar perguntando a sua motivação inicial para isso e, por favor, apresente-se para nossos ouvintes. Bom, então vamos lá. Meu nome é Joana, eu sou de Belo Horizonte, mas vivo no Rio de Janeiro. Eu sou estrategista criativa e pesquisadora de comportamentos e cultura. Eu tenho também um olhar muito voltado para a construção de marcas, o que não me isenta de ser muito crítica sobre a publicidade, pelo contrário. Então, esse já é um pensamento natural para mim. E, além disso, eu sou filha da Ilídia e do Reinaldo, e talvez esse fato explique até mais profundamente as minhas motivações do que a minha profissão, né? Até porque as coisas estão ali intrinsecamente relacionadas. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, principalmente pela parte de pesquisa de comportamento, e eu não consigo dissociar isso da minha formação social, né, enquanto pessoa e enquanto filha dessas pessoas. Então, de forma geral, a minha motivação parte de um mantra que era do meu pai, que eu demorei a compreender, mas que hoje, aos 33 anos, eu tenho certeza que é algo que vai me acompanhar até o meu último dia nesse plano, que é a afirmação de que tudo é político. Quando eu falo sobre isso, não é de uma perspectiva de ideologias ou de partidos políticos. É na raiz da palavra, né? Então, polis significa comunidade. Então, o que esse mantra quer nos dizer é que nós somos inevitavelmente moldados pela comunidade que nos cerca e, ao mesmo tempo, as nossas ações individuais também impactam, inevitavelmente, essa mesma comunidade. Uhum. Então, a partir do momento que a gente vive em sociedade, todo o contexto que nos cerca diz respeito às nossas escolhas individuais e vice-versa. Uhum. Uhum. Então, essa é a Um parte. alimenta o outro? Um alimenta o outro. Um não existe sem o outro. Né? O indivíduo não existe sem a comunidade não existe sem o indivíduo, ainda que a gente tenha se esquecido muito desse princípio, porque todos nós, hoje, vivemos no sul global dentro de uma lógica colonizada mesmo, né? E que nos afasta desse princípio da comunidade enquanto eixo central das nossas vidas. Mas, bom, essa é a motivação mais prática. E aí existe também uma série de motivações emocionais. A primeira delas é o fato de que no último ano eu tenho refletido muito sobre como o medo é uma ferramenta muito poderosa para oprimir a liberdade de mulheres. Eu tenho pensado muito sobre isso por causa de uma história que vai parecer distante do que a gente está conversando, mas não é. Que é a história de uma artista cubana chamada Ana Mendieta. Já ouviu Uhum. falar sobre ela? Não. Bom, a Ana Mendieta, ela entrou na minha vida há mais ou menos um ano. Ela já faleceu no ano do meu nascimento em uma tragédia. E a Ana, ela era cubana. Ela e a irmã foram radicadas muito novas nos Estados Unidos, porque o pai passou a ser perseguido politicamente em Cuba. E ela se desenvolveu enquanto artista, era extremamente vanguardista, uma mulher à frente do tempo dela, e que refletia isso nas suas obras. E existem muitas obras da Ana que tratam da violência contra corpos femininos, mas porque na verdade ela fazia uma reflexão mais profunda sobre o papel da mulher dentro da sociedade e todas as suas limitações. Mas como ela fazia essa denúncia às violências sofridas pelas mulheres, o trabalho da Ana era visualmente muito impactante e até Uhum. incômodo. Então ela tem uma série, por exemplo, de silhuetas. A gente tem silhuetas construídas com fogo,
em cima da terra, silhuetas construídas com sangue animal em cima da neve, para Hum, representar um corpo feminino, hum, a ausência daquele corpo depois de ter sofrido uma violência. uhum, A arte da Ana evoluiu com o passar dos anos. Ela passou a explorar cada vez mais uma relação profunda com as raízes cubanas, com a natureza. Mas a Ana foi vítima de uma tragédia. E eu não sei até que ponto a gente pode chamar de uma tragédia, como se fosse algo natural, mas ela foi supostamente, e o que para mim não tem nada de supostamente, assassinada pelo companheiro dela, o Carl André, que também era um artista minimalista, já muito renomado e muito abraçado pelo mundo da arte contemporânea. E ela, em uma noite, sofre uma queda do 42º andar da casa do Cal e ela morre. hum. Estavam só os dois, eles já tinham um relacionamento que era publicamente Problemático? questionado, problemático. Na ligação dele para a polícia, quando acontece a queda da Ana, ele diz que ela caiu depois que eles tiveram uma discussão muito acalorada sobre como ele era mais reconhecido no mundo das artes. Hum, E depois ele começa a mudar o depoimento. Tem uma série de inconsistências no depoimento dele, levando à construção de uma narrativa de que ela teria tirado a própria vida. tá. E que depois provou-se que não? Aí que entra o link com a história da Juliana. Tá. Quando esse caso vai para os tribunais, a arte da Ana Mendieta, a expressão de liberdade dessa mulher é usada contra ela. Então, todas essas imagens que incomodam, que trazem uma denúncia de violência, são usadas para justificar o argumento de que ela teria tirado a própria vida, porque ela já tinha essas ideações. Jura? Uau. Juro. E aí começa um grande show de horrores, em que aprofundam as camadas, a defesa do Cal invoca questões como a espiritualidade da Ana, que se interessava pela santeria, pelas origens cubanas, Nossa, para tudo para justificar o suicídio, o suposto suicídio. exatamente, tudo para responsabilizar, né, para culpabilizar a Ana pela própria morte. Sendo que tudo indicava, desde a perícia até os depoimentos, que não, ela não era responsável pela própria morte. Mas existia um pacto da indústria artística e até da sociedade em abraçar essa defesa, em, de certa forma, maquiar a Uhum, história, uhum, trazendo a perspectiva, né, de que ela teria sido a grande responsável. E uhum. aí, por que que eu acho que a história da Juliana mexeu tanto comigo? Eu venho me fazendo esse questionamento, né, sobre o que teria acontecido se a Ana tivesse milagrosamente sobrevivido Para e visto contar. tudo que veio a seguir. Porque uma série de mulheres se levantaram a favor dela, e enquanto o mundo das artes tentou seguir a vida normalmente, essas mulheres foram protestar na frente da primeira grande exposição do Cal, depois Uhum, uhum, uhum. da Mendieta. O que me incomoda muito nessa história é o quanto a mulher não tem direito à paz, sabe? A empatia, a compaixão, mesmo depois da sua morte. E, infelizmente, a gente viu isso acontecer com a Juliana. Então, a gente viu uma reação gigante nas redes sociais. A gente pode dizer que, de certa forma, o bem triunfou, e eu acho que a gente precisa se apegar a isso. Uhum, É que a gente precisa também dar o mérito para a família da Juliana, em especial uhum, para a irmã, uhum. né? Conseguiu se manter firme e comunicar o que precisava ser comunicado para que as coisas Essa fossem mobilização toda acontecesse. feitas da forma como elas deveriam ser É. feitas. Mas, em meio a esse triunfo do bem, a gente viu um show de horrores. Né? A gente viu uma série de comentários machistas, xenofóbicos, porque uma coisa é questionar o governo de Lombok, né, ou o É, governo da é, Indonésia. é. Outra coisa é estender o questionamento
Ao povo indonesiano, né? Povo, exatamente, como se o povo fosse Exato. negligente. Isso é muito perigoso. Até porque É. é uma cultura muito distante da nossa, né. É E aí tudo tão diferente voltando que é muito perigoso e muito raso fazer julgamentos assim. muito perigoso, até pelo que a gente já falou, da lógica colonial que nos cerca, né. Então a Como cerca os gente 2 países, né, os tipo 2 países que cercam o mundo, né. exato. Então, assim, a gente cai em lugares muito perigosos e ali, na emoção, no calor do momento, às vezes é difícil a gente se questionar sobre isso. Mas eu fiz uma associação muito direta, porque ao mesmo tempo que eu me pergunto como seria se a Ana Mendieta tivesse sobrevivido, de certa forma eu tento pensar que se fosse hoje, porque ela faleceu em 1992, eu tento me convencer de que se fosse hoje as coisas teriam sido diferentes. E eu não sei se teriam, sabe? Assim, pensando no julgamento, em tudo que foi usado contra ela. Porque no caso da Juliana, de novo, a gente vê a liberdade de uma mulher sendo usada para acusar essa mulher Uhum, uma tragédia pela qual ela não pode, não deve ser responsabilizada, sabe? uhum, Eu me senti, como acho que todos os brasileiros, muito impotente e muito descrente de que a gente atingiu um patamar em que a gente consegue ter pelo menos um pouco mais de respeito e de paz diante de tragédias que podem acontecer com o nosso uhum. corpo. Sim. Eu fiquei muito pesarosa e eu senti muita raiva dos comentários que a gente viu surgindo. E, de certa forma, isso me impulsionou a buscar por uma resposta, ainda que fosse só para mim, de Uhum, que não, a Juliana, em hipótese alguma, pode ser responsabilizada pelo que uhum, aconteceu com ela. E aí tem uma outra camada emocional na minha motivação, que é eu me vi entrando em contato com você e com outra amiga que você conhece, que também é uma nômade, inclusive, já há alguns anos, para falar para vocês usarem dispositivos que ajudasse a gente a localizar os corpos de vocês no caso de uma tragédia, entendeu? E eu não uhum. quero localizar ou resgatar os corpos das minhas amigas. Eu quero que elas voltem vivas para casa depois Sim. de Mas, ô de Jô, eu acho interessante abrir essa discussão da responsabilização das partes. É delicado e é complexo. Eu vi muitas pessoas, mulheres e pessoas sérias, falando que a gente tem sim, nós somos responsáveis também pela nossa individualidade. A gente começou falando sobre essa questão do coletivo e do individual, que um alimenta o outro. Então, de certa forma, não culpando a Juliana pelo que aconteceu a ela, mas falando sobre responsabilidades e sobre a forma como a gente viaja hoje em dia, sobre o nosso comportamento individual e coletivo, tem aí uma responsabilidade de ambas as partes, não é? Por exemplo, quando eu vou me aventurar, quando eu vou pegar minha moto e ir lá, qual eu fiz no Laos sozinha, não dá para dizer também que eu não tenho responsabilidade pela minha vida, pelas minhas ações e pelas minhas escolhas. Isso também é um fato, Sim, né? Então eu sim. acho que a gente tem que também. Tudo isso me fez pensar muito e sobre a minha responsabilidade também enquanto mulher viajante e quanto mulher que propaga viagens para outras mulheres por aqui. Como é que você enxerga isso? Eu quis começar falando dessa relação entre o individual e o coletivo e também contando toda essa história sobre o julgamento das redes sociais, justamente porque eu acho que aqui a gente cai em um lugar que ele é muito limítrofe. Então, sim, nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas e nós temos que nos questionar sobre uma série de coisas. Mas, por outro lado, eu também entendo que existe uma limitação que é sistêmica, Uhum, entende? E que isso não pode ser cobrado dos viajantes sem que a gente pense em camadas estruturais. Justamente porque eu tenho muito medo que a gente caia nesse lugar de, no final, dar a maior responsabilidade, atribuir a maior responsabilidade ao indivíduo que está viajando, sabe? Porque é muito maior do que isso. como é que a gente faz para a gente se adaptar a ele ou para a gente ser mais
para a gente se proteger melhor, mas aí Talvez também entra uma camada mais individualista, sem pensar no todo, é meio complexo isso, né? é muito complexo, porque talvez seja justamente sobre não se adaptar ao sistema e questionar esse sistema frequentemente. E aí eu acho que vale a gente voltar para essa pesquisa que eu fiz, né, a respeito de todo o contexto da tragédia que envolveu a Juliana, para eu chegar no que eu entendo que a gente pode fazer individualmente. Uhum, Então, qual que foi a grande questão que me levou a buscar dados? Primeiro, eu trabalho com isso. Então, ainda que eu siga a minha intuição, que uhum, eu acredite no meu repertório, dados são formas importantes de validar sentimentos e pensamentos uhum, dentro da minha lógica. E aí, o que me chamou a atenção é que nas reportagens sobre o assunto, a gente via as pessoas falando do período entre 2020 e 2025. uhum, E aí eu fiquei pensando, ei, mas o Monte Rinjani não existia antes de 2020? Ou ele não estava uhum, aberto ao público? Por que a gente está falando de mortes e evacuações que aconteceram nos últimos 5 anos, né? uhum, E aí eu fui atrás de entender a história do lugar. uhum, Aí eu me deparei com o seguinte cenário. Em 2018, aconteceu, acho que a maioria de nós se lembra disso, um terremoto muito uhum, trágico na região de Lombok. E, obviamente, o Monte Rinjani fechou. uhum. Além disso, é importante reforçar que o parque já fica fechado durante alguns meses do Isso. ano, porque ele não tem condições meteorológicas de receber visitantes. Quando eu estava lá, por exemplo. Exato. Uhum, Então, em 2018 acontece esse terremoto. Em 2019, o parque é fechado novamente por causa de uma série de incêndios após a reabertura. E aí, em 2020, vem a pandemia. Ou uhum, seja, o país e a região de Lombok já estavam completamente desestruturados, né, economicamente também, e se viram diante de um fechamento de fronteiras. Um país que sabe da importância do turismo uhum. e que se aproveita ali das características geológicas para incentivar esse turismo. Uhum, Então a economia foi de mal a pior. uhum, E aí o que que acontece? No pós-pandemia, o governo da Indonésia estabelece uma série de medidas para incentivar o turismo na região e facilitar o acesso a esse turismo. uhum, E a população se vê diante de um cenário muito difícil, né? Assim, de extrema pobreza, de perda de empregos, e de repente o governo da Indonésia oferece a oportunidade de você se cadastrar como um guia, por exemplo, do Monte Rinjani, através de um aplicativo, uhum. que na teoria tem ali uma avaliação da capacidade da pessoa para cumprir esse cargo, mas que na prática a gente sabe É, que não é assim que que não acontece. é. Entende? Então, a partir de 2020, o Monte Rinjani passa a ser muito precioso para a economia da Indonésia. E a população que vem, isso é muito importante também ser falado, que vem de povos originários, né, da terra, se vê sem saída, a não ser entrar nesse sistema, né, para Uhum, sobreviver. Eu acho que, inclusive, vou até me adiantar um pouco, essa já me leva a uma reflexão que é o quanto a gente naturalizou que pessoas que estejam prestando serviços para a gente em outras culturas estejam em condições tão desumanas de trabalho. uhum, Porque por mais que a gente tenha essa mentalidade de que é um país muito pobre, bom, se as autoridades daquele local são capazes de colocar a própria população naquela situação, o que que a gente pode esperar dessas autoridades com relação aos turistas? Entende? exatamente. E a gente é confrontado por isso o tempo inteiro. E E a aqui gente tem. normalizou, né, Juju? Essa palavra que você usou, ela é importante. Como a gente normalizou isso e como devia ser a primeira coisa a ser questionada e um ponto importante de decisão
para não seguir em frente com aquilo, né? Porque se você já vê que é o menino da vila de chinelo que é o seu guia. Exato. Entende? Muitas pessoas falaram sobre as condições dos guias, né? Ah, mas olha também como os guias são irresponsáveis. Pessoas de chinelo carregando cestos. Gente, a gente quer mesmo acreditar que essas pessoas escolheram estar nessa Uhum, situação, sabe? uhum, As uhum, pessoas foram condicionadas a essa situação. uhum, Então, sim, para mim, essa é a primeira grande bandeira vermelha. Se a gente uhum, percebe que existe esse nível de exploração de uma população local, a gente tem sim que parar para refletir sobre o quanto a gente quer ser conivente com aquilo, até porque aquilo vai nos colocar em risco. uhum, Sim, a gente normalizou. Até porque tem uma outra coisa que é muito importante dizer, que é: não estou defendendo ninguém que tenha feito comentários terríveis sobre a Juliana, mas é um grande privilégio a gente conseguir se identificar com ela no nível em que eu e você nos identificamos, por exemplo. Porque você uhum, precisa ter acessado a realidade que ela acessou, uhum, sabe? É uma parcela da população brasileira ínfima que consegue ter acesso a viagens internacionais, principalmente para destinos pouco turísticos. Porque é caro, sabe? Ainda que as passagens estejam mais acessíveis, continua sendo caro. Então é muito difícil você explicar para uma pessoa que nunca se viu inserida numa cultura completamente diferente da dela, que você só pode contar com a narrativa ao seu redor para fazer as suas avaliações de risco. uhum. E nenhum viajante consciente, como eu tenho certeza que era o caso da Juliana, viaja com a intenção de combater a cultura de um lugar. Uhum. Né? Você viaja com a intenção de se integrar à cultura daquele lugar. Exato, exato, Entende? E esse exato, processo de integração te leva a confiar, né? exato. Assim, são as ferramentas que você tem. Por isso que eu digo que existe sim uma responsabilidade individual, mas ela é limitada. Uhum, Depende do contexto que está ao nosso redor uhum. para fazer os nossos próprios julgamentos. Você está imerso na cultura local e você também quer contribuir, você quer contribuir com o seu dinheiro para aquela pessoa. Então é um sistema realmente que no final das contas está prejudicando a todos nós, sem ninguém ter culpa realmente, ativamente, Isso, ou intencionalmente, né? intencionalmente. Não existe intenção, mas é isso, para a gente que já viveu essas experiências, isso fica muito claro. Mas como explicar isso para uma pessoa que nunca saiu da própria realidade, Uhum, né? Assim, do contexto que cerca essa uhum, pessoa. E aí tem um outro ponto que você mesma fala em um dos seus vídeos, eu não lembro exatamente qual, que é ter o privilégio e a possibilidade de acessar novas culturas faz com que a gente tenha sim uma percepção que não é, ao meu ver, romântica, de que existem mais pessoas boas do que ruins no mundo, de que uhum. existem mais pessoas dispostas a te ajudar do que o contrário. Mas isso é o suficiente, principalmente em situações extremas. Será que essas pessoas vão ter condições de chegar até você para te ajudar, ainda que elas queiram? Porque Sabe? querer, nessa situação, querer não é poder, não tem Querer recurso. não é poder. Não tem recurso. Não Elas há têm todo o recurso. coração e boa intenção do mundo, mas não chega. E Não não é culpa chega. delas, é. Não há como chegar. E aí, de novo, não é culpa dos indivíduos, é culpa das operações estabelecidas por um sistema maior do que todos nós. Você está falando do Então, capitalismo em si, isso o já leva a gente capitalismo em pro si, o capitalismo em si, eu acho que ao mesmo tempo em que eu tenho hoje uma série de questões no momento em que eu faço críticas ao capitalismo, porque eu não quero assumir uma posição de alguém hipócrita, sabe, que não reconhece o quanto também é dependente do capitalismo, mas essa mentalidade que nos leva a esse individualismo, sabe, que não tem nada a ver com individualidade. Pelo contrário, né? A gente vê um mundo cada vez mais pasteurizado, a gente vê pessoas sedentas por resgatar a sua individualidade. Mas o individualismo, né, ele é muito munido por essa lógica capitalista que, de forma bastante resumida, coloca o lucro acima de tudo. E mais do que isso,
é uma lógica que é capaz de recorrer aos mais diversos recursos para justificar essa busca pelo lucro e embalar isso de uma forma que pareça muito atraente até para quem tem as melhores intenções, sabe? Então a gente vê, por exemplo, uma geração, isso são dados de comportamento. A gente vê uma geração, e aí eu tô falando, na verdade, tanto de nós, millennials, quanto da geração Z, que vem logo depois da nossa. A gente vê que existe uma ascensão da busca pela espiritualidade, por exemplo. E a gente vê muitas indústrias explorando esse discurso, né? Como se a compra de um produto pudesse ser equiparada a um ritual holístico, metafísico, sabe? Que vai te levar ao autoconhecimento. Isso não vale só para produtos, isso vale para experiências também. Para viagens, como é que se aplica, você acha, nessa indústria? Sim, isso vale para viagens. Como, por exemplo, experiências muito extremas e que oferecem grandes riscos são vendidas como experiências contemplativas para a evolução espiritual de alguém, sabe? O risco que aquela experiência oferece não faz parte do discurso comercial e não pode fazer. Então, os responsáveis, né, por criar essas narrativas se apropriam do que tem apelo. E para a gente, cada vez mais, essa elevação do poder da mente, do poder espiritual, tem um apelo muito forte. Porque a gente está completamente desconectado disso, na raiz. Entende? Então, a gente busca muito por isso também. E aí vira um discurso muito apelativo, muito fácil de você comprar, sabe? Porque é isso, você não vê aquilo como algo que demanda uma série de recursos técnicos para ser executado. Por exemplo, a venda de um passeio para o alto de uma montanha é o quê? É a venda daquela vista que você vai ver quando chegar lá, depois de 2 noites, vai acordar e vai ver aquele nascer do sol. É isso, a venda é essa foto do Instagram que a gente vê e que a gente deseja, né? Eu, como viajante, gosto de viagem de aventura e de adrenalina. Quando eu olho para aquela foto, eu quero estar ali. Eu quero experienciar aquilo ali. Só que Exatamente. aí, nesse contexto do capitalismo e do lucro a qualquer custo, chegar ao cume passa a ser mais importante do que priorizar a segurança de quem está ali subindo aquela montanha. Exato. Então, a promessa de viver essa experiência única, ela acaba sendo encoberta por várias decisões operacionais que priorizam o lucro, mesmo que isso comprometa a segurança de todos os envolvidos, sabe? De funcionários a turistas. A gente vai retomar esse ponto porque ele é muito importante. Eu acho que é também onde a gente quer chegar, né? Dentro do que é possível a gente refletir enquanto indivíduos. Mas eu queria te contar um pouco sobre como foi esse processo da pesquisa, para eu ter chegado a todas essas conclusões, né? Então, como eu disse, primeiro eu olhei para esses números. E aqui também é importante a gente dizer que os números fornecidos pelo governo da Indonésia não são exatamente confiáveis. Né? E precisamos lembrar que o parque onde está o Monte Indiane é um parque público, ou seja, ele está sob a responsabilidade do Estado. Então, não é. E aqui também não estou defendendo a privatização, ainda vou chegar lá. Mas é responsabilidade do Estado. E por que eu retomo isso? Porque, assim, quem eram os responsáveis por proteger a vida da Juliana e dos outros turistas que estavam com ela? Em primeiro lugar, as autoridades do país, que precisam regulamentar e fiscalizar as atividades de turismo de aventura. Já sabemos que não podemos contar com isso. Em segundo lugar, o guia. A agência, no caso, né? Uma agência A agência. que, por sinal, estava numa lista de agências proibidas. Pois é. Essa informação, não sei se ela condiz com a realidade, mas é o que está circulando por aí, é que a agência que ela escolheu estava proibida de operar. Essa informação eu não averiguei, mas eu não acho difícil que isso aconteça, e isso só comprova a profundidade das falhas de fiscalização, sabe? Que seriam de responsabilidade do governo da Indonésia. E, por fim, lá na ponta,
temos o guia, que também era responsável por ela e pela vida do grupo, né? Mas é aí que vem todo o questionamento de é responsável por treinar esse guia, por fornecer as condições que esse guia precisa para trabalhar. Esse guia está em segurança? Aquilo que a gente já conversou, né? Me chamou muita atenção que a mídia mencionasse o período entre 2020 e 2025 e não mencionasse o período anterior. Então, os números que eu encontrei, eu olhei de 2016 a 2020. Então, em 2016, olha só, em 2016 foram 91.400 visitantes ao Monte Rinjani. Em 2017, foram 79 mil. Dentro desse período, de 2016 a 2020, o maior número de acidentes e evacuações acontece em 2017, que é também o ano com recorde de estrangeiros no Monte Rinjani. Porque também é um destino que é procurado pela própria população da Indonésia, mas que já está ali mais habituada àquele contexto, né, as condições naturais do lugar. Então me chamou muita atenção que dentro desse período de 2016 a 2020, o ano com maior número de estrangeiros também tenha sido o ano com maior número de acidentes. Isso para mim é muito simbólico, sabe? Porque isso, de certa forma, traz sim uma camada de estamos desafiando a natureza. Sem pensar profundamente no quanto o nosso corpo está adaptado àquele ambiente. Em 2018 acontece o terremoto, o parque é fechado. Em 2019, o parque reabre. E aí foram 17 mil visitantes. E acontece o incêndio que eu mencionei. E aí, em 2020, o número de visitantes cai para 7 mil. Veja bem, em 2016 foram 91 mil pessoas, em 2020 foram 7 mil. Por causa do Covid, certo? Também por causa do Covid, mas por causa dessa sequência de tragédias naturais, né? Então, o terremoto em 2018, o incêndio em 2019, o parque é fechado em função de tudo isso. E aí, em 2020, a gente também tem o início da pandemia. Mas não foi só a pandemia que fez esse número cair, né? Já vinha dessa sequência de tragédias. E aí, o que me chama muita atenção nisso? Eu acho muito importante que a gente considere a relação de uma nação com seus povos originários, para entender como a gente pode, de fato, se integrar a essa cultura. E a relação do governo da Indonésia com os povos originários tem sido extremamente desrespeitosa. É um processo que a gente vê acontecer no Brasil, então a gente não tem tanta dificuldade de entender o tamanho da desvalorização da vida de povos originários que não se adaptam a essa lógica capitalista na qual o lucro está acima de tudo. Entende? E em 2019, quando o Monte Rinjani foi reaberto depois do terremoto e do incêndio, eu encontrei um artigo em que um líder de uma das comunidades do povo Sasaki, que é o povo originário da ilha de Lombok, o nome dele é Rhiannon, e o nome da comunidade é Adat Bayan. E veja bem quais são as observações que esse líder do povo Sasaki faz com relação à reabertura do parque. Ele questiona os gestores por focarem apenas no aspecto econômico, esquecendo os valores de praxe da subida. Ele reforça o incentivo a uma jornada consciente, na qual o silêncio, a meditação ao nascer do sol e o tempo para contemplação são fundamentais para respeitar a energia do monte. Ele enfatiza que não se trata apenas de alcançar o topo, mas de ouvir a montanha, respeitando o tempo que o corpo e a alma precisam para se sintonizar com a altitude e o ambiente. Ele recomenda pausas intencionais em locais considerados sagrados para essa integração física, emocional e espiritual com a montanha. E, por fim, ele
traz ênfase para a falta de centros de resgate e de treinamento formal de sobrevivência e atendimento a emergências, que compromete o profissionalismo dos guias e põe em risco tanto os visitantes quanto os condutores locais. Meu Deus, você achou isso? Foi de que ano, amiga? 2019. Uau! O líder do povo Sasaki. Um dos Um líderes, dos o líderes. líder de uma das comunidades do povo Sasaki. O povo Sasaki se divide em múltiplas comunidades. O líder de uma delas publica esse artigo em 2019. Para Veja você ver. bem como hoje, a gente tendo vivido toda a tragédia com a Juliana, a gente lê isso e a gente pensa, a resposta estava aqui o tempo todo. Sempre, né? Mas sempre. Sempre tem alguém que já. Os povos originários. Óbvio que alguém já tinha falado sobre isso, com certeza. Mas alguém. Mas aí, de novo, dão ouvidos? Não, porque só querem saber do dinheiro no final das contas. Do Muito lucro. triste, do lucro. Exatamente. E aí, o que que acontece? Retomando aqui a Nossa, lógica mas dos caraca, números, esse artigo que você encontrou, ele foi muito impactante, sabe? Assim, quando eu encontrei, muito. até porque eu encontrei ele depois de ter encontrado os dados. Então, na hora que eu li, eu falei, realmente, uma pessoa que resumiu todos os pontos que eu gostaria de ter resumido, sabe? Porque é isso. E eu vi uma jornalista da Indonésia se manifestando sobre isso, pedindo aos brasileiros que parassem de atacar o povo da Indonésia e se juntassem a eles, porque há muito tempo eles vêm pedindo responsabilidade do governo com relação ao turismo de aventura, sabe? Porque nós, da nossa lógica extremamente colonial, a gente pensa nos turistas, mas a população daquele local está em risco. E é Uhum. claro que tem gente questionando sobre o que está acontecendo ali, sabe? Então, quando o parque do Monte Rinjani foi restringido ali às atividades turísticas, o povo Sasaki foi impedido de manter uma relação sagrada com aquele lugar. Eles Porque o Monte perderam. Rinjani é um monte sagrado para eles, né? É um monte sagrado, inclusive tenho também uma citação aqui que fala sobre isso, mas para eles o Monte Rinjani é um eixo cósmico da vida, entende? Então, a partir do momento em que o lucro com o turismo passa a ser priorizado nesse lugar, os povos originários perdem o acesso que eles tinham ao monte. Então, porque uma série de locais oferece riscos aos turistas e eles não têm como controlar isso, o povo Sasaki também passa a ser impedido de acessar esses lugares. E passa a ser culpabilizado também, de certa forma, né? Passa a ser culpabilizado. E assim, para nós que temos crenças, falando de mim, no meu caso, a minha crença é principalmente no candomblé. Então, eu entendo o valor que os rituais, né, que passaram a ser proibidos para o povo Sasaki tem na vida deles. É muito grave que isso aconteça. Parece uma questão menor, mas não é, Então, sabe? eles passaram a ser proibidos de subir ao monte com o turismo? Eles passaram a ser proibidos de acessar alguns locais do Tá. monte, porque são locais que os turistas também não podem acessar. Então, esses lugares foram fechados, entende? O acesso a eles passa a ser proibido de forma geral. E o povo Sasaki perde a conexão com esses lugares que são essenciais para a prática de rituais. Ou seja, para E início de conversa, né? Acho que nem devia ter esse parque estar aberto para turismo assim, né? Se dessa é um forma, local tão sagrado para a comunidade originária, dessa forma, pelo menos, não. Eu acho que existem formas de fazer isso acontecer, não é? Eu acho que existem proibir também formas. não seja a solução, Sim. mas com certeza há maneiras de fazer isso acontecer que não essa. O que não pode acontecer é o acesso a esse lugar, que inclusive é sagrado para a população local, ser embalado como algo muito trivial Como, e acessível para qualquer um. como uma experiência normal, não é qualquer experiência de turismo, né? Exatamente, não é qualquer experiência de turismo. Olha só, para pensar em como eu e você, que somos de uma geração que pegou a transição do analógico para o digital, o escalonamento dessa transição,
o quanto é fácil para a gente compreender. Quando a gente era mais nova, a gente via exploradores, praticantes de turismo radical, escaladores, como exceções à regra, Uhum. sabe? A gente tinha contato com as histórias dessas pessoas através de documentários, de revistas como a National Geographic, sabe? E de conteúdos muito completos sobre o processo de preparação, tempo necessário para adaptar o corpo àquele ambiente, àquela experiência, Tem razão. entende? E de repente, no momento em que nós, enquanto mulheres adultas, tivemos acesso a essas experiências, elas passam a ser retratadas em cortes muito curtos do Instagram, do TikTok, que levam o risco que essas experiências envolvem Para um para outro um lugar. lado de humor, muitas vezes. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, obviamente eu fui atrás de conteúdos sobre o Monte Rinjani e, obviamente, o meu algoritmo entendeu o meu interesse e passou a me mostrar uma série de vídeos de viajantes ali. São vídeos muito curtos, às vezes, de situações que você pensa, meu Deus, por que a pessoa está compartilhando isso como se fosse algo normal? Que a pessoa está na beira de um precipício, escorrega, tropeça, e isso vem acompanhado de um áudio cômico sobre uma furada que a pessoa entrou. Uhum. Isso não pode ser tratado dessa forma. Foi por isso que aquele depoimento, não me lembro o nome da pessoa, mas aquele depoimento que veio de uma mulher falando: olha, o Rinjani foi a maior furada da minha vida, em que ela descreve A ali Letícia Mello. detalhadamente. Exato. Foi muito importante, sabe? E a gente só prestou atenção naquilo porque tinha acontecido uma tragédia. Porque senão o que a gente estaria consumindo são os vídeos curtos que mostram o perrengue de uma forma cômica e a chegada ao cume, né, de uma forma épica. Você Tem, acha que então é nessa era digital, ela trouxe também consigo para a indústria das viagens uma fetichização, um fetiche de experiências épicas para serem compartilhadas e para ganhar engajamento e de novo dinheiro? sim, está muito relacionado. Antes da nossa conversa, eu tive acesso também a um conteúdo que eu preciso citar a fonte aqui, que é a Casa Mundo Pesquisa, que também é uma iniciativa que é voltada para pesquisas de consumo, comportamento e insights. Eles fizeram uma análise muito interessante sobre essa normalização do extremo na cultura do turismo radical. Hum. Então, o que eles trazem como perspectiva é que as práticas de aventura em ambientes inóspitos não são novidade. Mas o que mudou foi a forma como essas práticas migraram do nicho técnico para o centro da economia da experiência. Então, elas são suavizadas, formatadas e vendidas para públicos amplos, sem que a exigência da estrutura desses lugares que fornecem essas experiências acompanhe esse crescimento. Então, elas passaram a ser apresentadas como vivências extremamente acessíveis, Uhum. relaxantes, contemplativas, sendo que, na verdade, elas são extremamente complexas. E Uhum. aí, a complexidade real dá lugar a essa narrativa que é muito vendável, né? Ela simplifica o risco em nome da atração, como a gente Uhum. já falou aqui. E Em nome aí, de likes, em nome de engajamento. também, mas é isso, nós somos vítimas na mesma medida em que nós temos responsabilidade. Porque, olha só, quando a gente para pensar na economia do risco, né? Esses são dados do grupo IMARC. O mercado global de turismo de aventura movimenta anualmente 476 bilhões de dólares Nossa, não fazia ideia. e deve ultrapassar 1,8 trilhão de dólares até 2033, o que Uau. representa um crescimento de 16% ao ano. Isso é muita coisa, entende? Então, dentro desse mercado global do turismo de aventura,
Quando o risco é mencionado, ele é tratado como uma emoção controlada, que faz parte do charme da experiência, entende? Então, isso impacta a percepção do que é realmente necessário para que você possa viver aquela experiência, para que você possa participar daquela atividade, É o né? marketing da coragem, digamos assim. Tem esse apelo sim da coragem, mas eu acho que eu usaria o termo que a própria Casa Mundo Pesquisa usa, que é a cultura do corpo performático. O E que que é a aí, cultura bom, do corpo performático? antes de mais nada, a gente tem um problema sistêmico e estrutural. E aí a gente entra em como nós somos afetados por esses problemas estruturais, né? E como nós, enquanto indivíduos, temos que nos questionar o quanto a gente quer fazer parte desse sistema. Uhum. Voltando aqui à expressão que eu achei cirúrgica, que é a cultura do corpo performático, a experiência hoje, ela não é só vivida, ela é narrada, né? Então, viver algo muito extremo virou símbolo, sim, de coragem, como você disse, né? Você falou sobre marketing da coragem. O que acontece é que o nosso corpo virou um vetor de busca de autenticidade, né? Então, como se a gente quisesse se destacar pela nossa coragem e de performance. Então, dentro desse cenário, o risco não afasta essas experiências, pelo contrário, o risco valida essas experiências, Total. Nossa, porque é total. justamente ele que traz simbolicamente esse ideal da superação, sabe? Sim. Então é por isso que o que eu E é mais quero tão reforçar perigoso isso. é muito E perigoso, aqui eu vou porque ter que abrir um parênteses, porque falando disso, eu tenho que trazer de novo para minha experiência. E refletindo sobre ela, sinceramente, eu falo com vocês de todo o coração que eu participei disso ativamente, né, nessa minha viagem, nessa minha aventura pelo Laos. Partiu de um desejo genuíno, senão eu não teria feito, mas vem atrelado com também esse lance que você acabou de dizer do corpo performático, e eu estava narrando, eu estava publicando quase em tempo real a minha aventura, e as pessoas iam à loucura, né? Todo mundo me acompanhando, e aquele engajamento é dopamina, né? Te traz uma sensação assim: caraca, olha o que eu tô fazendo, eu sou foda, vai mais, não sei o quê. É como se também fosse uma ingenuidade, assim, não é nem coragem. Eu acho que nesse caso, e em muitos casos, a gente acha que é coragem, mas é uma certa ingenuidade, sim, coloca a sua vida em risco, porque hoje eu vejo quão ingênua eu fui nessa minha aventura, que poderia sim ter custado a minha vida, por uma ingenuidade. Eu não estava pensando na performance só para mostrar para as pessoas, eu queria ter feito aquilo, mas eu admito que tem uma camada aí sim desse marketing da coragem. Eu sou uma mulher uhum, aventureira e quero mostrar para outras que é possível. Mas isso é muito perigoso, e até por isso que a partir de agora, e essa conversa também é para isso, para a gente ver como que a gente pode alterar isso daqui para frente, como eu posso passar isso, eu não vou parar de ser quem eu sou, mas ter mais consciência, primeiro analisando a forma como eu viajo e como eu passo isso para outras mulheres, porque a gente não pode mais fazer as coisas sem pensar, ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está performando, mesmo que a gente saiba que é um pouco de performance, tudo bem, não vamos julgar, mas entender da onde vem e, e saber lidar com as consequências daquilo. exatamente. Mas assim, eu acho que vou reforçar mais uma vez, porque para mim essa mensagem é fundamental. Diante de tudo isso que a gente está falando, episódios como o da Juliana, eles não pedem condenação individual, eles pedem essa análise estrutural mesmo. É isso, existe um limite, né? Assim, é claro que você é influenciada por isso. É por isso que existem profissionais como eu que analisam comportamentos. É claro que existem exceções para todas as regras, né? E que ninguém é igual. Somos muito complexos, né? E subjetivos enquanto seres humanos. Mas é o que eu comecei dizendo. Tudo é político. É inevitável que a gente seja fruto do contexto que nos cerca. Se a gente
nasceu e cresceu dentro dessa lógica e a gente está imersa, né, dentro dessa mentalidade, por mais que a gente se questione, por mais que a gente tenha até um espírito revolucionário, isso não nos isenta do quanto a gente é profundamente moldado por essa lógica. Uhum. Vendo agora, é muito simples você se questionar sobre tudo isso, É. sabe? Mas não tem como você se cobrar que você tivesse E tido me esse punir, pensamento né, de certa e forma. nem se punir, É. porque eu acho que a mensagem que eu quero deixar e que tem a ver com toda a história que eu contei sobre a minha motivação é: o medo sempre foi uma ferramenta muito poderosa de opressão à liberdade de mulheres, entende? Quando a gente vê essa reação do tribunal da internet tentando levar a história para esse lado, é muito perigoso, porque ao invés da gente ter mulheres que inspirem outras mulheres a irem além desses paraísos artificiais que são construídos para nós no nosso dia a dia, né? E tenham contato com outras culturas, ampliem seus repertórios, ao invés de fazer isso, o que passa a ser comunicado é: a sua liberdade não só pode colocar a sua vida em risco, como ela pode colocar a sua imagem em risco mesmo depois da sua morte, enquanto mulher. A sua liberdade vai se virar contra você, seja através da expressão artística, seja através do espírito livre de uma mulher que escolheu viajar. Entendeu? Então, assim, eu entendo toda a sua reflexão, eu acho que ela é sim necessária, a gente não pode se isentar de ter um pensamento mais profundo e crítico sobre tudo isso, porque o mundo que a gente vive está exigindo isso da gente, inclusive para a nossa própria proteção. Mas eu também não quero deixar uma mensagem de que indivíduos que fazem essas escolhas podem ser responsabilizados, sabe? Eu acho que indivíduos que fazem essas escolhas podem se questionar mais sobre as suas ações dentro daquele contexto, mas existe uma série de limitações que a gente não tem como avaliar de forma clara, porque a gente depende das narrativas que nos cercam, Uhum. sabe? Então, isso eu acho que é muito importante, assim, de ser pensado. Bom, eu acho que esse evento que aconteceu com a Juliana, essa tragédia, foi um marco. Eu tenho pra mim que foi um marco na forma como a comunidade viajante vai encarar as viagens daqui pra frente, como a indústria vai encarar o turismo daqui pra frente. Como é que você enxerga isso? Você consegue analisar algum tipo de comportamento que vai mudar daqui pra frente a partir desse episódio com a Juliana? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão fazendo reflexões tão profundas quanto essas que eu e você fizemos, tá? Mas eu preciso dizer que, enquanto estrategista e observadora de cultura e comportamento, a minha aposta, digamos assim, é que o turismo de aventura vai continuar crescendo. E cada vez mais pessoas vão se ver em situações de risco extremo que serão vendidas como experiências holísticas, como superação individual. Eu estaria facilmente no mesmo lugar que a Juliana. E olha que eu não sou uma pessoa chegada a turismo de aventura, eu morro de medo de altura, mas eu sei que pareceria possível para mim. Eles vendem o passeio como o idoso pode fazer, eles não colocam restrição. Perfeito. Eu teria me alimentado dessas fontes, entende? A partir do momento que crianças e idosos podem fazer esse passeio, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu volto. Porque ninguém te explica que existe um ponto de não retorno, Uhum. né? Também ali a partir de um certo momento. Mas eu tenho certeza que eu poderia estar no lugar da Juliana. E pior que isso, eu tenho certeza que eu não questionaria ser deixada para trás, sabe? Que foi até uma reflexão que eu te falei, que eu compartilhei com você. Eu me conheço, eu sei que passaria pela minha cabeça o tamanho do risco que eu estaria correndo ficando sozinha naquele ambiente. Mas eu seria impedida de reivindicar que eu não fosse abandonada pelo pensamento de que eu não posso interferir na conquista individual das 4 pessoas que estão tão próximas do topo.
Uhum, sabe? Elas já chegaram até aqui, elas têm o direito de chegar ao cume. E não é porque eu não consegui que eu não posso interferir na conquista dessas pessoas. uhum, Eu tenho certeza que isso passaria pela minha cabeça antes do caso da Juliana. uhum, Hoje, o impacto que isso teve em mim me faz pensar que eu gritaria pela minha vida. Eu não aceitaria ser deixada para trás. uhum, Ainda que o grupo inteiro tivesse que recuar por desgaste emocional. Mas eu uhum. não deixaria, sabe? Mas eu Porque acho não é que viável. empresas sérias, eu estava lendo reportagens de montanhistas, especialistas, que normalmente empresas sérias não deixam ninguém para trás, que o objetivo principal não é chegar ao cume, é chegar vivo em casa outra vez. Isso empresas sérias, né? São outras. Mas aí que tá. Qual é o padrão de empresa séria dentro de todo esse contexto sobre a Indonésia que a gente conversou? É, Porque a grande exato. maioria dos vídeos que eu vi de pessoas exaltando a experiência no Monte Rinjani tinha trechos, por exemplo, dos guias incentivando, quase como coaches motivacionais, a chegada ao topo. Porque é Uhum. claro que isso importa para a experiência da pessoa, para a agência que vendeu aquilo. Então, eu acho que mesmo as empresas mais sérias têm as suas limitações, tá? É, E essa é a importância da gente olhar para o todo, porque as pessoas estão condicionadas, né, a uma série de questões ali. Mas é isso, enquanto comportamento, eu vejo que o turismo de aventura vai ganhar força. Não vejo possibilidades de a maior parte dos governos conseguirem estruturar os lugares a tempo desse crescimento e também não vejo possibilidade desses governos abrirem mão do lucro que essas atividades trazem para suas regiões. Então, eu acho que é um futuro desafiador. até porque nada aconteceu. O parque continua aberto, né? Enquanto essa tragédia toda estava acontecendo, turistas subindo e descendo como se nada. Exatamente, como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que essa cultura da performance, essa mentalidade muito individualista, tá levando a gente, sim, a desvalorizar a vida humana. E muitas vezes a gente também passa a tratar como números o que não pode ser visto só como número. E, durante esse processo, eu também me lembrei muito do Ailton Krenak, porque ele fala sobre como nós, homens brancos, e aqui não tem uma relação direta com a cor da pele, né, mas sim com o estilo de vida, todas as regras que nos regem, sobre como o homem branco dissociou a natureza do seu próprio corpo, sabe? Sobre como a gente não se enxerga como uma extensão da natureza, que é algo tão Uhum. que nós, inclusive. E eu lembrei muito disso vendo aquele manifesto do povo Sasak, do líder que eu mencionei aqui, porque ele fala muito sobre essa adaptação do corpo e da mente à Ao montanha, monte, a montanha. essa integração total com a montanha, sabe? E aí eu te pergunto, se a gente não consegue se integrar enquanto grupo, porque eu não estou aqui responsabilizando os outros turistas que estavam com a Juliana no dia da tragédia. Mas, inclusive, você já deve ter recebido essa orientação de alguns guias sérios, eu mesma já recebi, de quando você se coloca em situações extremas, como grupo, existe uma orientação fundamental que é atenção ao grupo, Uhum, sabe? Assim, uhum. olhe pelos seus companheiros e sinalize se tiver alguma coisa errada. Como que seres humanos que não conseguem compreender ou alcançar instintivamente, digamos assim, a importância de estar junto em uma situação como essa. Como é Para que eles vão compreender a extensão com a natureza, né? Se a gente não consegue exato, uns com os outros e exato. Se o cuidado com o outro é algo que deixou de ser instintivo para a gente, como que a gente vai pensar nessa relação com o outro atrelada à natureza que nos cerca? Por uma questão de respeito, né? Eu acho que a gente precisa honrar a Juliana de alguma forma, uhum, dentro do que está ao nosso alcance, assim. Por mais que do ponto de vista de comportamento e cultura eu não veja mudanças positivas para mulheres que
pretendem desbravar o mundo, eu acho que para nós brasileiras, e aqui não é só uma questão de gênero, mas eu vou falar do lugar onde isso me atravessa, que é também do lugar de mulher no mundo, né? Eu acho que para muitas de nós, a Juliana passa a ser um símbolo para que a gente não abra mão da nossa liberdade e que a gente não abra mão do nosso direito de exigir que a gente esteja protegida, ainda que minimamente, para viver essa liberdade. E no fim dessa história tristíssima, quando eu penso que tudo é político, o que mais me emociona é pensar na inauguração do Mirante. Juliana Martins aqui em Niterói. Vou até parar para tomar uma água. Isso É. me emociona profundamente, porque é uma ação que vai mudar o mundo? Não. É uma ação que vai parar o capitalismo e fazer as pessoas valorizarem a vida humana e a natureza? Também não. Mas é, para mim, uma ação que reflete os valores da Juliana, sabe? Depois da passagem dela, eu descobri que ela esteve envolvida em um dos projetos audiovisuais que mais me despertou admiração nos últimos anos, que se chama Janaínas, Mulheres do Mar, e que mostra uma relação muito profunda entre mulheres negras e a prática do surf, né, Olha com que legal. o entendimento do mar como esse lugar sagrado, né, e visto também por muitas dessas mulheres como a casa da nossa grande mãe, que é Iemanjá, Uhum. né, muito atrelado A à espiritualidade espiritualidade e às religiões de matrizes africanas, africana, sabe. sim. Então a Juliana foi parte fundamental desse projeto. Eu tenho certeza, eu sou capaz de colocar minha mão no fogo por ela, quanto à consciência dessa mulher, sabe, para que ela tivesse coragem de desbravar o mundo como ela teve. Então, a homenagem que a Prefeitura de Niterói prestou a ela, né, nomeando o Mirante de Mirante Juliana Marins, uma vista para a Praia do Sossego, eu acho isso muito bonito e Muito simbólico, simbólico. né, porque definitivamente é o que o espírito dela e a família dela merecem e é o que ela buscava. Uhum. E ela avaliou os riscos da forma como ela podia avaliar os riscos. Mas acima da tragédia que aconteceu, ela era uma mulher livre, sabe? E a gente precisa se inspirar em mulheres livres para que a gente consiga, de alguma forma, combater essa estrutura tão opressora que está contra nós. E aí, quando eu vi a inauguração do Do Mirante. Mirante em Niterói, que é a terra dela, eu fiquei muito emocionada, porque, de novo, me remeteu à história da Ana Mendieta. A Ana, em um determinado momento, ela teve a oportunidade de retornar a Cuba. E quando ela retornou a Cuba, fez uma série de obras rupestres. Então, ela esculpiu pedras de um parque nacional em Cuba. E aí foi uma imagem que, infelizmente, eu associei simbolicamente também ao caso da Juliana, pelo nível de tristeza que todas as imagens, né, despertaram na gente enquanto a gente acompanhava o resgate. Mas a Ana esculpiu uma série de símbolos nas pedras desse parque em Cuba. Um desses símbolos é uma costela esculpida na pedra. Dentro da minha pesquisa sobre ela, eu vi uma jornalista que também é cubana, portanto se relacionava profundamente com a história da Ana, dizendo que aquela série de obras era uma forma da Ana dizer: eu sou daqui, eu estou aqui e eu vou permanecer aqui. Então, isso é muito forte. Uhum. Uhum. Então, eu acho que o Mirante Juliana Marins existir hoje, depois da gente ter visto a mobilização dos brasileiros e que a gente possa filtrar o que precisa ser filtrado, né? Como a gente disse, não foram só coisas positivas, mas eu acho que é uma forma de a gente acessar um lugar de conexão, de contemplação com a natureza, pensando que a Juliana é dali, que ela está ali, que ela vai continuar ali, que é um lugar de liberdade. E de certa forma eu gosto, não sei se é para aliviar a dor,
de pensar que a passagem dela aconteceu num lugar muito simbólico, e muito poderoso e muito forte. E eu gosto de pensar também que ela viveu, e que é isso que eu desejo para as mulheres que nos escutam, é isso que eu quero passar sempre aqui, é para que vivam a sua verdade, sabe? Vivam essa verdade. A morte é um mistério, né? A gente só sabe o que vai acontecer, como, onde, quando, ninguém sabe. Mas eu acho que a mensagem que ela nos deixa e que a família dela também faz questão de reafirmar é o quanto essa menina tinha vida dentro dela e que Viveu ela muito mais do que viveu a muito. maioria de nós, assim, Viveu muito muito mais do que a maioria dos que julgam, principalmente. exato. É importante pensar que ela estava fazendo o que ela amava, que ela tem o reconhecimento da família dela sobre isso, e isso importa mais do que qualquer desocupado que queira fazer um comentário negativo sobre as escolhas que ela fez, e que essa seja a mensagem que vai ficar pra gente, sabe? Que a liberdade de uma mulher é muito potente e a gente não pode abrir mão dela diante dessas tragédias, ao mesmo tempo em que a gente tem que questionar, assim, esse mundo no qual a gente está inserido. Então, até para ser um pouco mais prática aqui, o que eu aconselho mulheres viajantes a fazerem? Hoje a gente tem o suporte da inteligência artificial, né? Muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial como ferramenta para criar conteúdo, para construir Uhum, narrativas, quando na verdade também é uma ferramenta que pode ajudar a gente a ter acesso à informação. Então, uma pesquisa como essa que eu fiz demanda muito tempo, demanda muito esforço, demanda também um olhar já apurado para fontes, né? Saber fazer as perguntas certas para chegar onde se quer chegar. Isso é uma característica de pesquisador. Nenhum viajante tem a obrigação de se tornar um uhum, pesquisador, mas a inteligência artificial pode ajudar um viajante a entender qual é o contexto político e cultural e econômico daquele lugar ao qual ele está buscando se integrar, sabe? Se as informações que a gente acessa dizem para a gente que a população daquele lugar está sendo frequentemente negligenciada, que os povos originários daquele lugar estão sendo constantemente perseguidos. É uma bandeira vermelha. Dificilmente as pessoas que precisam zelar pela sua vida vão estar atentas a isso. uhum. Perfeito. Perfeito, amiga. Muito obrigada. Você agregou muito para nossa conversa hoje. Trouxe insights importantíssimos sobre nosso comportamento, sobre essa tragédia, sobre o futuro. Espero que a gente continue nos dando força e que a gente não pare, que a gente continue de mãos dadas aí, nós mulheres, para que não nos culpem pela nossa liberdade até depois da nossa morte. Isso não pode acontecer. Não pode, não pode de forma alguma. E todas as vezes que a gente pensar que a nossa contribuição diante disso é muito pequena, eu acho que vale lembrar do meu grande ídolo Emicida, que fala sobre a importância do trabalho de abelha, né? A gente não vai Uhum, mudar o mundo, mas se a gente impactar uma ou duas pessoas, já é muita coisa, porque a gente não uhum, pode ceder à lógica numérica do capitalismo. A gente uhum. tem que lembrar o valor da vida, sabe? Perfeito. Obrigada, minha linda. Muito bom falar contigo. Obrigada a você, amiga, pela escuta, pelo Beijo. carinho, pela sensibilidade. Bom, e aí, o que vocês acharam dessas reflexões que eu e a Joana trouxemos aqui hoje? Eu adoraria saber a sua opinião, o que você pensa sobre essa temática. Deixa aqui um comentário ou manda para mim na DM, como você se sentir mais confortável. Eu aproveito para pedir para vocês, se gostaram do episódio, compartilhar com sua amiga viajante, compartilhar com alguém que veio na sua cabeça e seguir o podcast. Também tem a newsletter se você se interessa por ler os meus textos e também podemos nos conectar melhor no Instagram. Para você me achar, é só olhar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu apoio e até o próximo episódio.